Itapiranga, Santa Catarina. De um lado, o Rio Grande do Sul, do outro, a Argentina. E ao centro, um Brasil profundo, ainda sendo moldado pela coragem e trabalho de imigrantes. Era a década de 50, o tempo corria mais lento, e o interior era sinônimo de escassez, de estradas, de recursos, de certezas, mas não de vontade. Numa manhã qualquer de verão, homens simples partiam de Itapiranga, com o plano que hoje parecia insano: conduzir a pé uma tropa de suínos até São Paulo. Sem GPS, sem conforto, apenas fé, barro e resistência. Caminhavam por dias e noites, cruzando cidades, vencendo a poeira, o cansaço e o silêncio das estradas. Tudo para entregar os animais nos frigoríficos dos grandes centros, onde o Brasil urbano mal sabia de onde vinha a banha ou a carne que alimentava as suas mesas. Esse era o tropeirismo de suínos, rústico, épico e real. Ali começava a saga que transformaria Santa Catarina na maior potência suinícola do país e talvez também uma das maiores do mundo. Como é que você faz uma tropa de suínos caminhar? O cara tem que ir na frente, está vendo aqui o homem, o gaúcho ali. E lavava com uma bolsa de milho no lado e ia jogando o grão de milho. E os porcos iam atrás. Depois eles só faziam um pouco de barulho, e o porco, só vendo o homem ali com alguma coisa ali, já ia onde puxava a frente. Tem uma tropa de suínos porcos sendo tropeados para a fábrica de banho em Xaxim. Aqui o primeiro açougue, olha o bicho aqui, ó. Olha o tamanho da senhora e o tamanho do porco, a cachaça que eles estão caneando, é um bicho de 600 quilos, viu? 1956. É isso aí. Aqui, tropa de porcos atravessando Chapecó. Isso ali, é isso aí. Atravessando. Isso aí, era assim mesmo. É, que legal. Aqui outro. São Lourenço do Oeste. É isso aí, tem por lá por cima. 52. Então foi um trabalho muito bem feito pela pessoal da pesquisa. No lugar de tecnologia, vontade. Não era trabalho, era amor. Meu amor pela suinicultura surgiu em casa, viu? Eu, de criança, eu gostava de porco, né? Nós éramos pequenos agricultores e eu sempre gostei. E o suíno, na época, ele era uma coisa bem interessante. O suíno dava dinheiro. Diferente de hoje. Hoje está dando dinheiro também. Hoje está dando, hoje não posso me queixar. Mas na época, sim, que a agricultura, a região, a terra era nova, o que você plantava, produzia. Sem botar adubo, sem nada. Então você colhia milho, mandioca, abóbora, batata, e você fazia uma engorda de suínos. Quando vendia suíno, era tudo dinheiro que sobrou, né? E assim a minha família se ergueu assim, né? A minha família, meu pai veio da Alemanha, e a minha mãe veio de Braço do Norte. Então o espírito do suíno está com a minha mãe, de Braço do Norte, né? Que é a região do porco, né? É com orgulho, né? Porque é um setor, suinocultura é um setor que é um setor apaixonante para mim, né? Eu não vivo sem a suinocultura, adoro esse setor. Eu peguei gosto pela suinocultura com meus pais, que já eram produtor de suínos, né? Meus avós, que tinham produção de suínos. E a gente vem produzindo suínos desde criança. Então, eu, na época de casa dos meus pais, a gente produzia suínos e eu era o responsável de uma família de 4 filhos dos meus pais, eu e mais 3 irmãos, e eu era o responsável da suinocultura. Daí, antes de ir para aula, a gente fazia os tratos, voltava do colégio primário e ginásio, a gente tinha de fazer as lavagens. Na época, a gente não tinha essa facilidade que você tem hoje, né? A propriedade produzia soja, produzia abóbora, produzia mandioca, e a gente cozinhava isso em lavagem, né? Junto com a quirela que a gente moía nos quebradores, aí, tudo na propriedade. E eu fazia as lavagens de tarde, né? E todos os dias fazia as taxadas de lavagem para tratar os porcos. Em Ipumirim, a expedição fez mais uma pausa. Depois de cruzar morros, vencer curvas e se perder um pouco no caminho, chegamos à sede da Granja Marim,
Aqui, a suinocultura não começou ontem, vem de bisavós, do tempo que criar porcos era parte da sobrevivência. A família chegou para cá, né, pai, por volta de 1940. O meu bisavô veio para cá quando teu pai, né, o avô, tinha mais ou menos uns 2 anos, né? 2 anos. Vieram para aqui, já para a comunidade onde a gente tem a fazenda hoje. E na época com uma fêmea, né? Começou por ali. Uma produção de ciclo completo, porque era mais produzir para o alto consumo e talvez ajudar para algum vizinho, compartilhar a carne, algo nisso, né? Isso. Foi ali que começou. E aí depois passou pro vô. Aí na época com umas 20 fêmeas, aí começou a se profissionalizar um pouco mais, mas mesmo assim era o ciclo completo. Produzia, entregava o leitão gordo, na época vendia para sadia, né? O vô que começou talvez mais profissional na suinocultura. E aí por volta de 1990, nem era projetado ainda na época, e daí o pai e o tio começaram, né? Como é que foi lá o começo? Na verdade era o pai que tocava os negócios e tal, e depois daí o pai cansou da atividade e tal, e daí ele disse que era pra gente começar a tocar os negócios. E daí fomos aprendendo e tocando e vamos ampliando um pouquinho por vez aí e tal. Até Começaram com 20 porcas, né? Tinha umas 20 fêmeas. Depois... Começado com 20, isso em 1990, né, pai? A gente tinha o ciclo completo. E daí depois fomos ampliando devagarito, né? Não foi muito... Daí depois foi começado para determinação para leitão. Só desmamado, né? Daí foi dada outra aumentada na granja, né? Isso. Daí foi ampliado o plantel um pouco e fomos devagarzinho, por etapa. Do oeste catarinense rumo ao sul do estado, o destino, Braço do Norte, o município onde a suinocultura não é apenas tradição, mas parte viva da identidade local. Eu sou de uma família de origem alemã e sou natural da cidade mais alemã do Brasil, chamada Pomerode. A família da minha mãe é de Jaraguá do Sul, a família do meu pai de Curupá. E a família da minha mãe, praticamente todos eles eram criadores de suínos, tipo banha, mais ainda o suíno rústico, comum. Meu pai só tinha suínos em casa para subsistência. A minha alegria na infância era quando se visitava, principalmente 2 tios na cidade de Jaraguá do Sul, que tinha lá suas 12 matrizes um e 8 matrizes o outro. A minha alegria era chegar lá e correr lá na criação de suínos, tudo baias de madeira, chiqueiros de madeira, como se chamava, ver as fêmeas, ver os leitãozinhos, isso era a minha alegria. Então parece que veio já também no sangue essa paixão pela suinocultura. Santa Catarina tem um destaque na criação de suínos pela interferência dos seus imigrantes, que trouxeram a criação na época de porco para a sua subsistência, trouxeram isso junto, quando desbravaram Santa Catarina e tantos outros estados, né? Mas principalmente os descendentes de alemães e italianos têm uma influência muito grande em toda a criação de suínos no Brasil hoje. Braço do Norte, ela criou uma suinocultura independente, mas vindo da integração. Se tinha o suíno, porco tipo banha, depois passou-se a criar o suíno tipo carne. Há muitos anos, nos anos de 1970, o Grupo Eliane de Cerâmica adquiriu uma massa falida do frigorífico Frisulca, em Forquilinha, Santa Catarina, e fez a integração. Braço do Norte também tinha muitos integrados, mas nós tínhamos algumas famílias
que já tinham o hábito de matar suínos e vender a banha e a carne, tanto na cidade de Braço do Norte quanto Tubarão. E com o crescimento da suinocultura, essas famílias também cresceram na questão do abate, né? Temos famílias como a do seu Osni Vieira, a do seu Basílio Peron, Álvaro Schutter, Francisco Vigers, que uniram aí a integração, fomentaram também a compra de suínos, o abate de suínos, e Braço do Norte acabou tendo essas duas linhas, da integração e do independente. Só que hoje, se nós olharmos, nós temos várias outras empresas, mas as duas situações, da suinocultura independente quanto da integração, estão caminhando juntos aqui no Vale do Braço do Norte. Por muitos anos, o porco catarinense foi sinônimo de banha. Era ele que alimentava as cozinhas, movia os tropeiros e garantia sustento nas pequenas propriedades. No final dos anos 50, a Sadia e a Perdigão viram a necessidade de transformar o porco-banha em porco-carne. Toda a história do suíno está baseada na banha. Então, aqui em Concórdia, né, as primeiras criações de suíno do seu Atílio Fontana era para produzir banha. Dos Matarazzo, em São Paulo, era banha, né? Entendeu? Então, e essa banha ia daqui para São Paulo, né? Depois, quando começou o trabalho nas cidades, que ampliou o trabalho nas cidades, e a iniciativa privada, vamos dizer assim, criou as indústrias e tal, aí começou a demanda por carne. Então, começou a melhorar a partir de 1950 ou 60 para suínos tipo carne. Então, daí vieram as raças Duroc, Landrace, Large White, que foram as primeiras importadas para o Brasil. A outra raça, faixa branca que chamava, que era Vessex, né? E as importadas, que até então só existiam no Brasil as raças que vieram com os portugueses, né? E em 59 surgiu a Associação Catarinense de Criadores de Suínos, trabalhando o melhoramento genético. A CCS ela foi fundada em 24 de julho de 59 para trabalhar a evolução do material genético. Então, nesse período todo de 66 anos, ela fez muito para que Santa Catarina chegasse nesse patamar de ser o maior produtor, o maior exportador e ainda com uma sanidade diferenciada que só o nosso estado exporta para México, Estados Unidos e Japão. Então, a CCS ela conseguiu se modernizar, mas sempre em parceria, principalmente com as indústrias, que é quem tinha necessidade de fazer a mudança do suíno, do porco-banha, como a gente fala, para o suíno tipo carne. Então, juntamente com essas indústrias também, que foram pioneiras, como nós temos aqui no estado, ela conseguiu fazer essa evolução, chegar naquilo que nós temos hoje de ser essa suinocultura de excelência. Então, para chegar aos 66 anos, como a CCS chegou firme, ela sempre soube enfrentar os desafios e superá-los. Todos os presidentes que passaram aqui têm esses méritos porque conseguiram, no tempo deles, fazer com que ela se superasse sempre nos desafios, sempre na orientação do nosso produtor, em parceria também com governos, para que nós tivéssemos essa pujança no nosso estado. Na United Animal Health, alimentamos os animais que alimentam o mundo. Somos uma empresa global de ciências biológicas agrícolas, com sede nos Estados Unidos, Alterar para fornecendo produtos para produtores de aves, suínos e bovinos. Nossos clientes estão no centro de tudo que fazemos. Nós controlamos todas as etapas do nosso processo, desde a pesquisa até a fermentação, passando pela moagem e logística. Nossos produtos nascem de pesquisas e ciência exaustivas e são testados em nossas próprias granjas de pesquisa. Somos United. Mais tarde, a Associação Catarinense de Criadores de Suínos capitaneou o processo de inseminação artificial, que surgia como promessa de mudar os rumos do setor. Meu nome é Paulo Roberto Souza da Silveira, sou médico veterinário, formado na Universidade Federal de Santa Maria, no ano de 1971. E fiz toda a minha carreira e trajetória profissional aqui em Santa Catarina, iniciando na extensão rural, atual EPAGRE, e que na época
mantinha um convênio de cooperação técnica com a Associação Catarinense de Criadores de Suínos. E esse convênio visava dar andamento e suprir recursos humanos técnicos para um programa de modernização e desenvolvimento da suinicultura catarinense. Então, capitaneado pela Extensão Rural e pela Associação Catarinense de Criadores de Suínos. E eu, depois de 1 ano e meio de trabalho na Extensão Rural, no município de Itapiranga, lá no extremo oeste catarinense, eu acabei sendo indicado para substituir um veterinário que trabalhou aqui, foi para a iniciativa privada, e substituí-lo nesse programa, fazendo a parte sanitária, que envolvia os controles de brucelose, tuberculose na época, e também o atendimento clínico das granjas de suínos que estivessem aqui no entorno da associação. Eu cheguei aqui em meados de 74 e 1 ano depois surgiu um novo convênio que a CCS estabeleceu com o Ministério da Agricultura para introduzir a técnica de inseminação artificial dos suínos no Brasil, começando pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E então, nesse momento, eu acabei tendo uma passagem um pouco menos de 1 mês na Alemanha, e passei também pelos Estados Unidos para ver centrais de inseminação e voltei ao Brasil. E comecei, já estava sendo construída e já estava pronta a central de inseminação, bem singela, sem sofisticação, era um programa que estava nascendo, né? E o que me ajudou muito foi que um dos professores que eu conheci na Universidade de Hannover, lá na Alemanha, ele veio ao Brasil nessas cooperação entre universidades e ministrou aulas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Universidade Federal de Santa Maria. E eu tive oportunidade, ele ministrava essas aulas nos cursos de mestrado, de acompanhá-lo, tanto em Porto Alegre quanto em Santa Maria. E isso me deu realmente aí uma formação bem melhor, né, sobre o tema, e me deu a base para mim exercer as minhas funções, que duraram cerca de 5 anos ou 6 anos na área de inseminação. E assim começou a inseminação artificial em Santa Catarina, que começou par e passo com a inseminação artificial de suínos no Rio Grande do Sul, provavelmente alguns meses depois. Então, os 2 estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, foram os pioneiros na introdução. O Rio Grande do Sul trabalhou muito com um convênio com criadores, talvez, não sei explicar se era núcleos da Associação Gaúcha, e ela, além de fazer inseminações presencialmente na região de Estrela, naquela região, Lajeado, Estrela, também para a região de Santa Rosa, eles despachavam por ônibus as doses e lá tinha um programa de inseminação também andando. E era um programa bem parecido com os que eu vi na Alemanha, onde é muito mais fácil estradas e a concentração de produtores e tudo mais permitia isso aí. Já em Santa Catarina, nós fazíamos o entorno aqui do município, o município de Concórdia, os criadores, mas com ênfase na inseminação de granjas de elite, granjas de melhoramento genético, né? Criavam raças puras de pedigree, registro genealógico, etc. Nós focávamos o trabalho nessas granjas. Tinha cerca de 40 granjas na época aqui, em torno, só em Concórdia, e mais a região. E tivemos a ideia, através do interesse do pessoal das agroindústrias. E a primeira foi a Sadia, da época, que estava começando a implantar uma grande núcleo de melhoramento genético
em Faxinal dos Guedes, uma granja para 5.000 matrizes, e com módulos de 1.000 matrizes cada bloco, cada pavilhão. E eu achei engraçado porque eles me fizeram uma proposta de eu não ganhei nada para fazer isso, só no sentido de divulgar a inseminação, de provar para eles que a inseminação não diminuiu o tamanho da leitegada. Lançaram um desafio? Um desafio de mostrar a comprovação técnica. E eu fiz esse trabalho nas granjas aqui deles, que eles tinham algumas, coletando cachaço. Primeiro tinha que treinar o cachaço, né? E inseminando porcas. E, bom, eles se convenceram, e aí, com base na central que tinha, e em tudo que eles viram, eles estabeleceram uma central interna lá naquelas 5.000 matrizes. Depois dessas granjas, a Perdigão também estabeleceu uma grande unidade, uma central com uma unidade grande que eles tinham também, e tinha mais uma granja grande no Rio Grande do Sul, de um produtor particular, treinou o veterinário aqui e fazia o trabalho lá. Então houve muita inseminação difundida desta forma, com a multiplicação em grandes rebanhos. Nunca imaginei que aquele esforço que começou ia ter essa... Porque depois entrou outras mãos, né? Sim. Entrou a iniciativa privada, todo mundo amplificou a difusão da inseminação dos suínos. Para a AgroSéries PIC, o futuro já chegou. Entregamos máximo valor genético, serviços técnicos exclusivos e a confiança de uma estrutura única, criada para liderar a suinocultura do futuro. A Gênesis é um dos mais modernos e avançados complexos genéticos do mundo. Gap Zero, conexão direta e integração total de pesquisa com a rede mundial da PIC. Reprodutores com mérito genético internacional. É a maior rede de genética líquida da América Latina. 11 UDGs produzindo 8,5 milhões de doses inseminantes por ano. É a máxima potência genética da AgroSéries PIC. A inseminação abria novos horizontes, mas para dar o próximo passo, seria preciso mais. Era hora de trazer ainda mais ciência para dentro da granja. Pesquisadores, estudos e inovação. Foi assim que a suinocultura deixou de ser apenas tradição e virou tecnologia. Fundada em 1975, a Embrapa Suínos e Aves é referência internacional em pesquisas. Com 50 anos de atuação, ajudou o Brasil a se tornar um dos maiores produtores e exportadores de carne suína do mundo. Tudo começa em 1975. Suinocultura, para aqueles que são mais novos na atividade, não conseguem nem imaginar o que era a suinocultura em 1975. Havia uma deficiência de informações muito grande. Eu costumo dizer que nós começamos no momento em que não havia informação e completamos 50 anos no momento em que existe excesso de informação. Basicamente é isso, né? E a suinocultura, ela é fruto de cultura de famílias, né? E pela característica da população aqui do sul, né, de descendência alemã, italiana, polonesa, ucraniana, enfim, assim por diante, fazia parte a ideia da produção de suínos, né? Só que era uma suinocultura que apresentava potencial, mas era uma suinocultura muito rudimentar. Rudimentar por todos os aspectos, por falta de genética, por manejo, instalações, não se conhecia nada sobre nutrição e assim por diante. Mas havia, e o Brasil naquele momento tinha uma demanda por alimento, e a gente não tinha condições de suprir a necessidade nacional de carne, por exemplo, e outros alimentos. Então a Embrapa surge num contexto onde havia a necessidade de expandir, profissionalizar, tecnificar as culturas e as atividades da pecuária também. E por que em Santa Catarina? Porque acontecia aqui naquela época já uma organização inicial de produção que demandava muito uma melhoria incremental em termos de organização, em termos de conhecimento. E claro, na região aqui a gente tinha já
é a existência de pequenas organizações. A Sadia nasce aqui em Concórdia, Santa Catarina. Então, tudo isso impulsiona essa ação ou essa razão pela qual a Embrapa foi instalada aqui no oeste de Santa Catarina. Eu sempre gostei muito da ciência, eu acredito em ciência, acredito em tecnologia. Tenho certeza que foi isso que fez o Brasil chegar onde chegou, que tornou a suinocultura nessa fantástica indústria de produção de carnes, que faz o Brasil se inserir num contexto mundial, além, obviamente, do mercado consumidor interno, né? E sem essa ciência, seguramente a gente não teria chegado onde chegou a suinocultura brasileira. A história da suinocultura catarinense é feita de chão batido, de famílias que criaram raízes ao lado dos chiqueiros, mas é também feita de adaptação e de visão, de quem entendeu que tradição não basta quando o mundo gira depressa. Foi assim, entre serras, vales e estradas de terra, que Santa Catarina deixou de ser apenas um ponto no mapa, virou referência, modelo e potência. No próximo episódio, deixamos o passado como alicerce e olhamos para o presente. Quais são os números que movem essa engrenagem? Onde estão os suinocultores? Quem são as pessoas que alimentam o Brasil e o mundo? A expedição Suinocultura continua.